serviços pelos nossos canais de atendimento não presencial e acesse o site para mais informações. Eu e os meus colegas estamos aqui trabalhando por você. Fique em casa por nós e não esqueça, lave sempre as mãos. Juntos contra o coronavírus. A Prefeitura de Campos está junto com você no combate ao coronavírus. Faça a sua parte. Não saia de casa e não deixe as crianças brincando na rua. Se houver necessidade de sair, fique a pelo menos 1,5 metro de distância das outras pessoas. E quando voltar, lave bem as mãos com água e sabão para não deixar o vírus contaminar sua família. Colabore com essa corrente pela vida. Faça a sua parte. Juntos, vamos vencer esse desafio. Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. Muito bem, agora são 8h38. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição, um oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e da Clínica Proteus. Hoje, quarta-feira, 1º de abril, você está ouvindo a Folha FM 98,3. Olha, daqui a pouco esse programa vira um podcast e você pode buscar aí nas principais plataformas de podcast, né, em todos os aplicativos de podcast, inclusive no sistema Android, também no iOS, tanto faz, você vai encontrar lá a Folha FM 98,3 em podcast, esse programa de hoje. São 8h38 e a gente volta a conversar com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, onde também no sistema home office, né, para quem está ouvindo o rádio aí, né? Então o Aloísio e o nosso convidado, o convidado do programa, o médico infectologista Rodrigo Carneiro, também no sistema de videoconferência. Ele não está em home office, acho que ele está no consultório, tem que trabalhar. Ele pode e deve, né? E eu fazia uma colocação no bloco anterior, Aloísio e doutor Rodrigo, sobre essa questão dos presídios. Eu gostaria de, se vocês me permitem, né, ouvir essa opinião do senhor logo nesse retorno aí, Aloísio e doutor. Cláudio, então, eu estou no consultório, mas meu consultório já está fechado há 2 semanas. Eu vim por questões logísticas, porque lá em casa tem uma ferinha de 5 anos que ia certamente atrapalhar a nossa conversa. Olha, então, essa colocação que você fez, eu não tinha tomado ciência do ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que não tem o mínimo fundamento. Certamente, presídio é um dos locais onde há o maior risco de contaminação. Se esse dado for real, um contaminado, só tem uma explicação lógica: eles não fazem os testes. A única explicação lógica é essa, porque se você tem um local onde a gente sabe, até por outras doenças transmissíveis por via respiratória, onde a prevalência é muito, porque na população normal realmente em indivíduos que estão com a liberdade cerceada, que estão confinados em presídios. Então ali, por exemplo, a tuberculose nesses locais ela é muito maior do que na população em geral. Então, uma doença transmissível por via respiratória, certamente, ela vai ter uma prevalência maior em um presídio do que na população geral. Então, a única justificativa que eu encontro para isso é porque os testes não são feitos, né, ministro? O senhor poderia disponibilizar testes também para os presídios, né?
Perfeito. O Rodrigo, a gente predeterminou uns assuntos aqui, acabou as dificuldades do Skype para essa grande demanda de internet, a gente acabou se atropelando com os problemas aí. Mas muito se fala, se discute como é que a pessoa faz para saber se ela está infectada pelo novo corona ou não, mas logicamente que é o teste, tanto o PCR quanto esse teste rápido que vai chegar aí. Agora, quais são os sintomas mais clássicos? Realmente essa falta de olfato e paladar? É a maneira mais comum de você saber, sentir que está infectado? A falta do olfato e do paladar, normalmente, ele vem com a melhora da respiratória. Os principais sintomas, eles parecem muito com uma gripe, realmente. A pessoa estar... a febre, que, na verdade, ela nem é tão frequente quanto a gente esperava, agora, com o aumento do número de casos e com uma amostra maior, a gente está vendo que a febre ela não é essencial, ela não está sempre presente, mas a maioria dos pacientes começa com mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, febre, e aí os sintomas respiratórios nas primeiras 24 horas após o início desses sintomas. Isso é o clássico. Tá? O importante, as pessoas perguntam sobre a quarentena, por que ficar 14 dias? A gente vê, foi visto nos pacientes chineses, é que os pacientes infectados eles podem eliminar o vírus por até 14 dias. Quadro leve. Os pacientes que ficam internados, necessitam de UTI, eles podem eliminar o vírus por até 21 dias. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque eu tenho que ter rigor com as medidas de prevenção do profissional de saúde por um período ainda maior. Vai dificultar a saúde desses doentes, porque a gente vai ter que estar com a paramentação para atendê-los. Então, voltando à pergunta inicial, Luiz, a grande maioria dos pacientes, eles têm uma evolução, né? Eles são oligossintomáticos ou até assintomáticos, e os que têm sintomas um sintoma parecido com um quadro gripal, que se resolve depois de 5 a 7 dias, e o paciente não fica com nenhuma sequela. Há casos também de sequela pulmonar, né? Mesmo dos pacientes curados que ficam com sequela pulmonar, né? Os casos graves, sim, sem dúvida. Sim. Os casos graves, a gente tem vários tipos, inclusive manifestações não respiratórias, né? Escrito inflamações, que a gente chama pericardite, uma membrana que envolve o coração, não é tão raro. Encefalite, com o indivíduo tendo quadros parecidos com, lembra um pouco a meningite bacteriana. Insuficiência renal, o vírus também atacando. Então, esses, ainda bem, eles não são os mais comuns, eles são descritos, não são, mas eles podem aparecer normalmente naqueles indivíduos propensos a um quadro mais grave, né, idosos e imunocomprometidos. Ainda bem, a maioria dos pacientes, da população geral, só tem sintomas respiratórios e a recuperação é completa. Esses indivíduos que ficam posteriormente com problemas respiratórios, normalmente são esses que precisam de ventilação mecânica há muito tempo, e o que os intensivistas passam para a gente, que é um paciente complicado de você conseguir ele, de você oxigenar o sangue dele, o pulmão fica todo inflamado, as medidas, elas têm que ser, a gente chama de medidas heróicas, você aumenta muito a pressão no ventilador para empurrar o oxigênio para o paciente, mesmo assim ele não oxigena, então são quadros bastante complexos. Idosos, principalmente, não saiam de casa. Quem tem pai, mãe, avô, cuide, deixa lá em casa e não tenha contato, por favor. E me parece também, alguns geneticistas, eu já ouvi falando, e usando explicações de bioquímica, que são difíceis, às vezes difícil de compreensão público leigo, mas parece que além da comorbidade, há também uma predisposição genética, né? Algumas pessoas seriam mais suscetíveis ao vírus e outras não. Aos danos mais graves da infecção do vírus, né? Então, isso tudo são estudos, é muito novo, né? O estudo tem muito poucos estudos ainda, mas sim, algumas populações, algumas subetnias, né? Algumas populações específicas
determinados locais eles seriam mais suscetíveis. Assim como a gente já está vendo, já está publicado a possibilidade, já foi até dito, de reinfecção. Essa possibilidade existe da pessoa ter o coronavírus e ter novamente depois, mas também são casos bem restritos e talvez isso não atinja a importância epidemiológica, né, um grande número de casos. A gente não sabe, por exemplo, se o indivíduo que teve a infecção pelo coronavírus, se a imunidade ela vai ser permanente ou não. Ela vai durar só 1 ano, 2 anos, e depois a pessoa volta a ser suscetível. Então, a gente está aprendendo com a infecção, temos que tomar muito cuidado com ela e torcer para quem for de reza que reze, para isso tudo passar rápido. Você, quando te manteve contato para te convidar para fazer o programa, quem me indicou você foi o Luiz Otávio Enes, o Nefro, que tem um amigo comum, parece, e você estava, acho que em Itaperuna, você falou que estava no São José do Avaí, que é a sua referência de lá. Você trabalha em Itaperuna, Campos, mas onde aqui na região? Hospitais, só no Hospital de Guarulhos e no São José do Avaí, em Itaperuna. Eu faço nesses 2 locais exatamente aquilo que eu falei há pouco, que eu trabalho na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então tomamos medidas para evitar que as infecções hospitalares elas apareçam e que se propaguem. E aí acaba entrando... Bom, nesse período, temos que ajudar todo mundo, todos, né? O SESMIT também, ele está... que é o órgão que cuida da segurança do trabalhador, ele também está bastante atarefado, porque a gente tem que tomar as medidas de fluxo, por onde o paciente chega, como que ele vai ser atendido, quais são os EPIs necessários, onde vai ser a internação, laboratório, tudo. Então, agora ele cuida de... E aí eu faço isso nos 2 lugares, no São José do Avaí e no Hospital de Guarulhos. Você atua em algum outro município? Não. Você só recebe pacientes em consultório de outros municípios, por óbvio, né? Não, o consultório está tendo uma vez por semana no consultório e são pacientes de Campos e alguns de outros municípios. Agora, atendimento à população, eu faço só, mas ele não tem nada a ver, hepatites virais pela prefeitura, no ambulatório. Com relação a coronavírus, é controle de infecção mesmo intra-hospitalar. Só que o infectologista no dia atual até o Dr. Dante, que é o diretor lá do HGG, ele brinca dizendo que realmente o Rodrigo está mandando mais do que eu no hospital. Os infectologistas agora, eles estão determinando as estratégias que devem ser seguidas, tanto a nível hospitalar, como a colega a Andréia está coordenando as medidas de saúde pública, o controle do vírus. André Moreira, né? E o Dante Pinto Lucas, diretor do HGG. Diretor do HGG, exato. Então, você, quer dizer, você é infectologista, trabalha na HGG, que é um hospital de referência aqui em Campos, né, da rede pública. Trabalha no outro grande hospital de referência, que é o São José do Avaí, Itaperuna. Então, está todo mundo falando muito em achismo e, como você disse, estamos escrevendo e fazendo história, e uma história que, infelizmente, vai deixar a gente pelo caminho. Mas qual é a sua perspectiva, pela experiência que você tem nesses 2 municípios, e está próximo a um dos epicentros aqui no Brasil? Qual é a sua expectativa em relação a esses 2 municípios, na qual você atua diretamente, Campos e Itaperuna? Então, você falou muito bem, a gente está próximo do 2º maior centro do Brasil, que vai ter um número de casos, e nós vamos pegar a rebarba disso, certamente. Teremos muitos casos em Campos, em Itaperuna. Itaperuna tem a bênção de ter o Avaí, um hospital enorme. Hoje em dia, o São José do Avaí é o 3º maior hospital do estado, tirando os de campanha, né? É o 3º maior hospital do estado em número de leitos. Então, em uma cidade como Itaperuna. Então, lá, o hospital ele fornece uma estrutura bastante adequada para a população e para as populações ao redor.
Então lá a gente tem uma facilidade em implementar as medidas, né, de contenção para quando o número de casos começar a aumentar em hospital. Aqui em Campos eu vejo com muito boa a ideia da abertura lá da beneficência. A gente tinha que ter um centro de controle. Isso vai ser essencial, assim, de campanha que deve começar, acho que a semana que vem, se eu não me engano. Segunda-feira começa a instalação, segundo o governo do estado. Exato. Ele também vai ser essencial. Então, eu acho que, a minha opinião em termos no chamado assistencial, falando de forma terciária, Campos vai estar adequadamente, Campos e Itaperuna estão adequadamente servidos para atender os pacientes que necessitem de hospital. O que eu acho que a gente ainda tem que melhorar é na parte primária, é na parte de orientação à população, de forma geral. A gente acabou de dar alguns exemplos aqui ainda, que na prática ainda não tendo, e principalmente com relação à informação e disponibilizar para essas pessoas canais para tirar dúvidas, para conseguir procurar, se for necessário, o auxílio médico para outras eventualidades. Então, eu acho que nisso a gente ainda precisa melhorar um pouco, mas a perspectiva é boa. Eu estou vendo tanto os gestores, né, não só de saúde, como das outras áreas, né, reuniões, e eu acho que está todo mundo caminhando bem para essa solução. Confere agora são 8h53, estamos com o Folha no Ar, primeira edição. O programa de hoje recebendo o médico infectologista Rodrigo Carneiro. Agora não sei se a conexão, acho que a conexão do Aloysio travou, deve destravar e não caiu. Continua aí. Aloysio, está ouvindo? Se estiver ouvindo... não está ouvindo. Doutor, tem um exemplo aqui, enquanto o Aloysio reconecta aí, são 8h53, tá, agora saiu. Só uma colocação aqui sobre a importância. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar e mais o senhor, naturalmente, puder nos orientar sobre isso, é fundamental. Do isolamento social, apesar de que todos nós, né, sabemos que é muito difícil com relação à questão de suportar isso psicologicamente, você ficar dentro de casa o tempo inteiro, e também a parte comercial que precisa, né, continuar naturalmente a sua vida. Mas eu recebi uma informação agora há pouco que, apesar de tantas mortes na Itália, a comunidade chinesa parece que não morreu ninguém. Eu não tenho informação de número se não morreu ninguém ou se foi baixo, eu não tenho esse exato número. Mas a comunidade chinesa saiu ilesa, então se saiu ilesa, não morreu ninguém, dessa contaminação do coronavírus na Itália, a comunidade chinesa na Itália, como temos aqui no Brasil. E aí a importância dessa questão do isolamento, que é importante reafirmar. Você me ouve, Cláudio? Sim, ouço, normal. Então, muito provavelmente é isso que nós conversávamos antes sobre a conscientização né? Os chineses foram a população inicial que sofreu com o coronavírus, eles viram de perto os efeitos da pandemia e muito provavelmente as medidas de isolamento para evitar a contaminação. Você comentou da parte econômica, é óbvio que nós, profissionais de saúde, a gente entende a questão econômica. Uhum. Nós também estamos sofrendo. Acabei de te dar o exemplo. Estou fechado há 2 semanas. Todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eles também têm uma renda. Agora, o que a gente tem que pesar é o risco-benefício de você abrir mão de aumento social para economicamente não sofrer tanto, e com isso nós temos mais pacientes doentes, internados e até maior número de óbitos. Então, é o tipo da coisa que não... alguns medalhões aí, algumas pessoas conhecidas fizeram comentários extremamente agradáveis, né? O rapaz lá que era casado com a Eliane dos Dedinhos fez um comentário ridículo,
Sim. Talvez por isso que ela tenha largado ele até. Mas, assim, falta de uma ignorância absurda. Então, temos que tomar cuidado, temos que prevenir, temos que tomar conta de vidas, evitar que vidas sejam perdidas, evitar que pessoas adoeçam. É isso. Exatamente. Agora, tem mais uma série de perguntas aqui, inclusive teve uma pessoa falando comigo agora, a Luiz entra aqui, né, falando sobre essa questão da contaminação. Ele, inclusive, tem um ponto de táxi perto do hospital. Claro que o risco é muito maior, então a prevenção, quanto melhor, menos chance de pegar a doença também, né? Vocês já devem, todo mundo já deve ter visto a questão das barreiras sanitárias, né? Elas são feitas de mais intensa ao redor dos hospitais, por motivos óbvios, né? A concentração das partículas ali certamente é maior, e todo trabalhador, você deu o exemplo do taxista, né? Tem que ter os cuidados de prevenção aumentados. Todo mundo que está indo trabalhar, todo mundo que está na rua, está frequentando locais onde outras pessoas estejam ou por onde outras pessoas passaram, tem que tomar os cuidados de prevenção mínimos para evitar a propagação do vírus. Deixa eu voltar aqui com o Aloysio, agora em áudio. Aloysio, tem retorno aí? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo você, Rodrigo não. Tem como você entrar no Face aí? Deixa eu ver como... Rapaz, eu tô tentando, mas tá ruim. O problema meu é de sinal de net. De net. Hoje, inclusive, tá ruim esse sinal. Agora em áudio, Aloysio? Agora, tô com um delay aqui, tem né? Um delay, então, tudo bem? Só se ouvir a rádio. Eu tô no Você ar tá ao agora. Vivo, tá ao vivo agora. Olha, são 8h58, eu infelizmente não estou ouvindo o Rodrigo, tive um problema aqui com o sinal, devido a grande uso aí de pessoas confinadas pela internet. Quero agradecer aí a presença do Rodrigo, uma entrevista muito boa, não conhecia pessoalmente, e foi muito didática, além do conhecimento natural que ele tem da área, a capacidade de fazer analogias e ser didático, analogias com outras áreas de conhecimento. E deixei agradeço muito a presença dele, né? Acho que foi muito informativa pro ouvinte, pro telespectador, pro streaming, e agradeço aí, deixo você aí para só quando terminar o programa, Cláudio. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Eu agradeço também a sua participação e as tentativas aí, né? Claro, evidente que eu acho que no final, Aloysio, todo esse sacrifício nosso aqui, com todo o sistema que a gente tem, com toda a tecnologia que se tem, no final vai valer a pena, que a gente vai diminuir essa curva aí, se Deus quiser, né? E agradecer ao doutor Rodrigo, porque tem um conhecimento também, não só na área dele, por óbvio, mas conhecimento também, a aplicabilidade de conhecimento na área de humanas, que devia ser regra e não exceção na classe médica. Agradeço demais aí. Obrigado. Tá ok. Esse foi o Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, né, conosco hoje no programa. Doutor Rodrigo, eu também fico por aqui, mas deixo o senhor bem à vontade para fazer as suas... o seu comentário, dar algum recado, alguma mensagem para os nossos ouvintes, aqueles que não acreditam nessa questão das estatísticas, outros que não acreditam, até porque tem tanto depoimento, tem tanta informação, é um volume de informação sobre a Covid-19 gigantesco, porque não é local, é mundial, então é o mundo todo nas redes, rádios, TV, jornais informando sobre coronavírus. Então o número, né, é muito maior. E eu gostaria que o senhor, tecnicamente, como disse o Aloysio, com o seu vasto conhecimento, deixasse alguma mensagem no sentido de que a gente possa formar uma opinião realmente verdadeira, baseado num depoimento verdadeiro. Então, muito obrigado, Cláudio,
por ciceronear a conversa, o Aloísio pelo convite, para poder estar aqui falando com você, para tanta gente que está ouvindo a gente. Na verdade, reforçar os pedidos, né, da área de saúde para a população. Nós vamos ainda, vai piorar muito ainda a nossa situação, antes de melhorar vai piorar. Então, se a população ela não se engajar de forma definitiva na luta contra a pandemia do coronavírus, vai ficar ainda mais difícil. Confiem nas autoridades, confiem nos gestores de saúde. Nossa região ela está se preparando para enfrentar o aumento do número de casos que vai acontecer, certamente, e mantenham-se dentro do possível, principalmente a população de risco, mas quem não é da população de risco pode transmitir para os idosos, para as pessoas imunocomprometidas. Então, saiam o mínimo possível de casa, tenham muito cuidado com higienização, principalmente a higienização das mãos, e vamos aguardar e torcer para a pandemia não vir tão forte aqui para a nossa região. Muito obrigado a todos e um bom dia para todo mundo. Tá certo, doutor. Bom dia para o senhor e proteja-se, né, naturalmente, precisando do senhor saudável. Acima de tudo. Comigo. Obrigado. Claro. Um grande abraço e obrigado aí ao médico infectologista, doutor Rodrigo Carneiro, participando conosco hoje no programa Folha no Ar, primeira edição, que volta amanhã às 7 horas da manhã. A gente fica por aqui, agradecendo a todos a audiência, a participação aí no grupo, né, de WhatsApp, também pelo streaming no nosso Face. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia. A gente segue com a nossa programação com música e informação aqui na Folha FM, né? Mais uma vez, mais um mês, completando um ano em primeiro lugar, com mais de 55% de audiência entre as FMs da nossa região. 9:03 agora em Campos. 98,3 Folha FM. Sabe por quê? A gente escolhe o Issensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática.